Fala galera, Thiago Linhares na área. Bom, continuando a nossa série de SQL, hoje a gente vai aprender sobre o comando update, tá? A gente vai ver três tipos de update, os principais. O primeiro é update simples, né? O segundo é update condicional. O terceiro é o update com join, que é um dos que eu mais utilizo. O que é update para começar de conversa? Ele é um comando onde a função dele é modificar o dado fazendo um update, né? Fazendo saindo de X dado para Y dado, por exemplo. Vou dar alguns exemplos, tá? Então a gente vai abrir aqui o nosso AdventureWorks. Digamos que você tem o dado 5, porém você quer modificar, né, esse dado para 6. Isso é um update, você está saindo de 5 e indo para 6, fazendo update no banco. Quais são os cuidados que tem que tomar com o comando update? Assim como os outros comandos, né? Ele é um comando de alteração de tabela. Então, não é igual o select que você apenas está consumindo o dado, visualizando o dado. Não, ele realmente altera os dados. Então, tem que ter muito cuidado com o update, tá? Ele realmente, quando você dá o enter ali, ele altera os dados. Se você fez a condicional errada, sei lá, você pode estar alterando o banco inteiro, uma tabela inteira, uma coluna inteira que não era para fazer, tá? Então, quais são as minhas recomendações? Se forem tabelas muito sensíveis, faça um backup antes da tabela. E sempre, assim como o comando delete, sempre utilize o select antes. Para você verificar se aquelas condições que você está inserindo realmente vão estar certas, né? Às vezes não estão. Então a gente vai lá para o nosso querido select asterisco from. Vou pegar, sei lá, uma tabelinha aqui qualquer. Acho que essa aqui até não. Vou pegar uma menorzinha aqui. Ops, bosta. Vou pegar essa aqui. Ó, então eu tenho essa tabela aqui. Ela possui 16 linhas, então são poucas linhas. E a gente vai fazer o primeiro formato de update, tá? Então o primeiro formato de update é simplesmente modificar um dado completo. Então a gente não vai fazer nenhum tipo de filtro nem nada. Digamos que a gente queira pegar essa modificate date, né, que é a data de modificação desse dado, e a gente queira passar ela para get date, que é a data atual. Então você vai fazer update, né? Update chama o comando. Segunda sintaxe é qual que é a tabela, né, que você vai estar executando esse update. Então a gente está executando nessa tabela aqui. O terceiro ponto é o set, né? Então set é modificar, né? Então o que você vai modificar? Aí a coluna que você vai modificar, então modificate date. E para o que ela vai passar depois da modificação. Então vou botar get date, tá? Então vou executar esse comando. Ele sempre quando, pelo menos o dbeaver, né? O outro lado da Microsoft, o SSMS, ele, acho que se eu não me engano não me pergunta, tá? Mas o dbeaver sempre quando ele vê um update que não tem um where, né? O famoso update sem where, que é um update sem uma condicional, ele te pergunta se você quer mesmo fazer. Por quê? Porque isso realmente vai alterar aquela coluna e não tem volta, e a coluna inteira, não tem uma segmentação de dados. Então digamos que essa tabela tivesse 3 a 5 milhões de linhas, 10 milhões, você poderia ir até talvez derrubar o banco de ficar fazendo esse update completo na tabela inteira, tá? Então tem que ter muito cuidado com esse update. Vou dar OK. Ó, 16 linhas afetadas. Então se eu der o meu select de novo, ó, modificou para dia 24/10, que é hoje, às 14h09, que é a data atual. Beleza? Esse é o primeiro
primeiro update, tá? Esse update não é muito utilizado, tá? São casos realmente assim muito específicos, onde você quer mudar o dado todo, que não é muito comum. Normalmente você quer mudar algum pedaço do dado, tá? Beleza. O segundo update que a gente vai ver é um update com condicional. Então, ele vai seguir a mesma estrutura aqui. Vou chamar o update, vou chamar a tabela, vou setar o campo e vou dar o igual, né, ao dado final. Porém, eu vou colocar um where aqui. Então, a minha condição vai ser se o departamento ID é igual a 1. Então, se eu colocar essa condicional aqui, deixa eu até apagar isso aqui. Se eu colocar essa condicional aqui em cima, ele vai me trazer uma linha. Então, o resultado do update tem que ser uma linha só. Por quê? Porque essa condicional diz para ele que ele tem que fazer uma linha. Então, vou executar o update, ó, uma linha afetada. Então, se eu vier aqui no select completo, ó, vocês podem ver que o departamento 1 ele tem um getDate um pouquinho maior. Então, ele foi minuto 10, que é o que a gente acabou de fazer. Então aqui você pode usar diversas condicionais, tá? End, usando os ends, né? Então aqui você pode utilizar várias condicionais. Quanto mais condicionais, eu até digo que seja até melhor, tá? Para você chegar naquele dado exatamente que você quer. E sempre testa primeiro todas as condicionais no seu select. Se o seu select está retornando certo as condicionais que você fez, o seu update também vai retornar certo. Outra coisa legal é que você pode fazer o update de vários campos, não de um só. Então, se eu fizer o modificate to date, eu der uma vírgula aqui, deixa eu só, sou chato com indentação. Se eu der uma vírgula aqui, colocar aqui o group name, e aí eu colocar aqui igual, sei lá, x, por exemplo, que seja, isso dentro do meu departamento 1, né, com a minha condicional ainda, e eu executar isso, ó, ele fez uma linha, porém, se vocês virem que ver, ele modificou dois campos ao mesmo tempo. Então, com a vírgula, você consegue fazer isso. Você não precisa ficar dando 7, 7, 7, 7, né, várias vezes. Então, cara, isso aqui é o basicão do update, um update com o where, né, com condicionais. Você pode usar subselects, né, você pode usar várias coisas para chegar no seu dado final, tá? Tudo isso usando aqui nas condicionais, beleza? Então, show. O terceiro update, vamos achar outra tabela aqui para a gente fazer lá junto, porque a gente vai precisar que tenha duas tabelas. Esse update, que é o terceiro, é o mais utilizado na minha visão. Pelo menos é o que eu mais utilizo. E ele é um pouco, digamos que ele é um pouco complexo, tá? Vamos usar aqui uma condicional meia louca, mas vamos usar esse cara aqui, beleza? Então é o seguinte, digamos que nessa tabela aqui, eu tenho isso aqui, né? Só que esse group name, vamos ver se eu consigo fazer isso. Ó, digamos que o modified date, eu queira vir aqui, ó. Então eu vou fazer uma chave que não é certa aqui, tá? Mas eu vou usar nesse exemplo. Então eu tenho uma chave de departamento que tem 16 departamentos. E aqui eu tenho uma chave de candidatos, que possuem 13 candidatos. Então o que eu quero fazer? Eu quero procurar esse ID 1 aqui no departamento, tá? Quando eu achar, eu vou pegar modificate date desse cara aqui e vou setar ele nesse cara aqui, tá? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através de um join, tá? Então, conforme eu falei, primeiro passo a gente vai fazer um select com join. Não vou entrar em detalhes de join, tá? Porque o join vai ficar para outra aula. Então vou fazer um join, vou... Cadê a tabela que eu peguei? Do candidato. E vou fazer a ligação. Vou fazer a ligação do job, né?
job ID candidato com o ID. Vou jogar um alias aqui porque essa tabela aqui é meio, o nome dela é muito grande, tá? Dicas sobre join, tá? O certo é você não fazer esse alias aqui, é você pegar aqui, ó, direto a tabela. Inclusive aqui a gente pode fazer do jeito certo. Então você colocaria aqui, ponto. Vou até tirar esse alias aqui. Isso é bom quando você tem códigos muito grandes, que você sabe exatamente qual é a tabela que ele está se referindo. Às vezes a gente coloca letras, né, tipo, essa aqui vai ser A, essa vai ser B, essa vai ser C. Quando vê, você tá com 10 joins e cada vez que você vai pesquisar um campo, você tem que... qual que é a tabela mesmo? É A, é B, enfim. E aqui não precisa, aqui você já sabe qual que é a tabela pelo nome. E aqui eu vou botar essa tabela. Departamento ID. Ver se funcionou esse join. Funcionou, tá? Outro ponto é, quem primeiro chama é quem primeiro tá na tabela. Então, ó, job candidate e depois o departamento. Então, beleza, ele fez, tá, esse tema. Então, ele pegou o candidato 1, tá? Então, o join está correto. Beleza, agora a gente vai partir para o update. Então, aqui o update ele vai ser um pouco diferente, tá? A gente vai ter que usar o alias, né? Então, update. Então, quero fazer o update dessa aqui, né? Dessa tabela aqui. Então, vou chamar só ela aqui. E aí, eu quero setar, né? Setar o campo. Dessa tabela. Ponto, né? Aqui não precisa. Posso usar direto o modificate date. Igual a essa tabela, ponto, modification date. Creio que os dois estejam o mesmo nome. Modified date, isso aí. Então o que eu quero fazer? Eu quero mudar a tabela job candidato, que o modify date dela seja igual ao modify date da departamento. Depois eu vou colocar um from aqui embaixo. E aí eu vou fazer esse join aqui. Não. Então isso vai dizer para ele o seguinte. Toda vez que você achar esse 1 dessa departamento na de candidato, você pegue o modified date da departamento e transforme a de candidato no mesmo do departamento, tá? Então esse é o caso. Aqui eu ainda posso colocar uma condicional, ou várias condicionais. Então eu vou dizer o seguinte, quando o departamento, ponto, usar esse departamento ID aqui, for igual a 1. Então, né, ele vai fazer esse join, vai achar a interação entre elas, vai fazer o update nesse cara aqui, mediante ao join. Vamos executar para ver se dá certo. Ó, uma linha afetada. Então se eu puxar aqui de novo, até eu posso fazer o seguinte. Para ficar mais claro, eu posso jogar só esses campos aqui. Então essa aqui é do departamento. Essa aqui é do candidato, né? Candidato, uma vírgula, né? E aqui em cima eu vou chamar o ID, para a gente saber qual ID que tá pegando. Então eu vou executar. Faltou uma vírgula aqui. E vou executar. Então o que a gente pode ver? Todos os modified date segundos, né, que são da job candidato, pode ver que eles têm datas de 2017, 2007, 2013, que é o que estava antigamente. Porém, o ID1, que é o que a gente usou no update, ele acabou trazendo 10, 24, 14, 11, que é o mesmo do ID1 da outra tabela.
Então, galera, deu certo. Esse é o update. Tenha muito cuidado com o update. Faça os selects antes. Use bastante condicionais para chegar no seu dado. Faça bastante testes, tá? E por hoje é só. Valeu, falou e até a próxima.